hoje tão bem apresentado. Eu me surpreendi muito quando fiz a leitura do texto e muito mais agora pela articulação da professora Virgínia durante a sua apresentação, né? É muito perceptível a forma como ela faz essa articulação entre o que está escrito lá e o que ela traz em sua fala, né? Então, parabenizar a professora Virgínia nesse momento, iniciar com esse reconhecimento do trabalho finalizado agora, né? Também quero agradecer pelo convite de estar participando dessa banca, muito me honra. Quando eu vi o tema, eu me interessei logo, porque é um tema que nos é muito próximo assim na área da educação, muito porque, além de trabalhar na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, eu também trabalho com formação de professores na rede estadual de ensino, e como Virgínia falou, é muito escasso os trabalhos que falam sobre o ensino de química e principalmente ele articulado e associado à inteligência artificial, né? Então, o meu reconhecimento hoje para o trabalho de Virgínia também é esse, né? Esse empenho dela, esse esforço em sistematizar todos esses trabalhos que ela relacionou para o portfólio dela, num trabalho que nos traz muitas reflexões sobre como a gente pode relacionar a inteligência artificial em um contexto assim mais científico, aliás, mais fictício, como ela traz lá no início, na introdução dela, né, que faz aquela associação com os filmes hollywoodianos, né? E como é que essa inteligência ela está tão próxima da gente, tão próxima da sala de aula, do chão da escola, não é? E às vezes a gente nem se apercebe que a gente está tratando de inteligência artificial da forma como a professora Virgínia colocou agora também, né? Queria falar também da minha gratidão de estar compartilhando essa banca com o professor Luiz Carlos, com o professor Alberto também, né? E coordenado pela professora Virgínia. Então, eu trouxe assim algumas questões só para a gente refletir mesmo, né, para contribuir com o trabalho de Virgínia. São questões que, primeiro, eu pontuei durante a escrita, durante a leitura, na verdade, do trabalho escrito dela, né, e que algumas dessas questões, a partir da apresentação dela, foram sendo esclarecidas, melhor compreendidas, né. Esse talvez tenha sido o ponto alto da apresentação da professora Virgínia, que é fazer essa articulação, né? Trazer aqueles elementos que a gente fez a leitura lá no texto, mas eles ficarem muito mais claros, muito mais objetivos agora, né? Eu fiz algumas considerações em relação à forma do texto mesmo, né? Ele traz uma leitura assim muito fluida, uma leitura muito objetiva também, que me parece que é uma característica da professora Virgínia nesse processo de pesquisa dela, né? Ela traz um trabalho muito organizado, parabéns pelo trabalho de categorização também, né? Não é fácil trabalhar com um volume de dados tão grande, mas ela teve esse empenho em tornar esse trabalho de pesquisa dela acessível para qualquer pessoa, para qualquer interessado no tema, possa fazer uma leitura prazerosa, esclarecedora também, né? Eu acho muito interessante quando ela já traz lá na introdução dela que a inteligência artificial é um objeto de pesquisa, né? E é um objeto de pesquisa relacionado à educação e relacionado ao ensino de química, né? Então, esse esclarecimento inicial dela lá na introdução, ele faz com que a gente se aproxime dessa leitura com menos ressalvas, né? Faz com que a gente consiga estabelecer relações com o que a gente vivencia também. Eu falo isso por causa dessa minha relação na rede estadual com a formação de professores e o tanto de distância que tem entre o que a gente planeja para o ensino de química numa rede complexa como é a rede estadual de ensino de Pernambuco e o que de fato se efetiva, né, nas salas de aula que a gente traz.
E me chama muito a atenção também essa preocupação que a professora Virgínia traz com relação à prática docente, né? Então, toda essa categorização, ela faz, ao longo da leitura, vai fazendo a gente refletir também sobre o impacto que esse trabalho de Virgínia pode trazer também para a gente começar a pensar as práticas docentes relacionadas ao ensino de química também, né? E, assim, de maneira geral e mais breve, o texto ele pode ser muito facilmente trabalhado em formação de professores, né? Eu falo isso por causa do meu lugar, né? De onde eu venho. Eu venho da pedagogia, eu venho da formação de professores. Então, isso é o que me encanta no trabalho que Virginia apresenta hoje. Outra questão que eu trago também é sobre as questões norteadoras que a gente percebe no trabalho, que foram muito bem colocadas também, né? Eu, quando estava fazendo a leitura, eu me peguei muito pensando com o pensamento de Boaventura de Souza Santos, que diz para a gente assim, muito mais fácil do que encontrar respostas é formular as perguntas. Então, esse conjunto de perguntas formuladas dentro desse TCC, ele foi perseguido nesse processo de pesquisa para que a gente pudesse chegar a esse final hoje, né? E eu, quando estava fazendo a leitura, eu fiquei pensando assim, dentro desse TCC, a gente tem vários outros TCCs, né? Não só pelas temáticas, inteligência artificial na educação, inteligência artificial no ensino de química e na química, mas principalmente pelo contexto em que ele foi produzido, né? Em que esse trabalho foi pensado. Então, elaborar as respostas talvez seja o trabalho menos difícil que a gente encontra. Difícil mesmo é elaborar essas perguntas, é saber buscar uma elaboração que seja problematizadora da realidade também, né? E as 3 perguntas apresentadas pela professora Virgínia nos trazem essas questões, né? Nos trazem essas surpresas. Uma outra questão que eu destaco aqui é o volume de trabalhos analisados pelo TCC, né, pelo processo de pesquisa. É um número significativo e me surpreende também quando a professora fala que, mesmo com esse volume tão grande, ele ainda é escasso dentro da discussão que ela propõe no próprio trabalho dela, né? Isso me remete ao tanto de problematizações que a gente precisa fazer na relação da química, da inteligência artificial e da educação, né? Isso para mim, é um dos destaques também do trabalho da professora. Outra questão que eu coloquei aqui, eu pontuei lá no TCC também, quando eu estava fazendo a escrita, é em relação à metodologia, né? O método utilizado pela Virgínia, ele traz assim uma série de protocolos, os quais ela tentou, e eu julgo que ela conseguiu caminhar dentro desses protocolos, fazendo toda essa caminhada, esse percurso metodológico que a gente consegue, que foi possível responder essas questões. Um momentinho só, gente. Ela já volta. Ela cai um pouquinho, mas já volta. Também, para que ela pudesse avançar na produção do trabalho que ela apresentou hoje. Eu fiz aqui algumas questões também, mas que ao longo da apresentação elas foram sendo respondidas, né? Principalmente quando ela fala sobre o quadro geral, né, dos autores, que ela apresenta essa visão geral dos autores. Na leitura, eu tinha sentido falta de parágrafos, já assim, porque eu me deparei com o texto escrito, né, eu senti falta de parágrafos onde ela pudesse apresentar um pouco mais do entendimento dela sobre essa leitura que ela fez desses trabalhos, né? Eu senti falta de parágrafos de mediação ou parágrafos de síntese, né? Onde ela pudesse colocar-se como pesquisadora, como
não o achar dela, né, mas como ela estava percebendo esse processo de construção do conhecimento sobre inteligência artificial. Eu acho que essa fica uma questão, não sei se para que ela possa responder também, mas não necessariamente, mas para que ela possa refletir mesmo, né, sobre o trabalho final que ela vai entregar ao IF, como é que Virgínia, pesquisadora, se viu fazendo esse processo, né, esse processo de análise, que não foi pequeno, não foi não teve pouco esforço, foi um esforço muito grande também, né, para sistematizar todos esses dados, mas o que esse conjunto de elementos, o que essa produção de conhecimento já consolidado traz, o que é que ela traz de novo na visão dela, né? Quais são os elementos que ela pode pontuar dentro desse processo? Talvez seja, assim, uma pergunta para você, Virgínia, né? Essas questões que você levanta lá, né? E que você discute muito bem as questões que os estudos levantam, né? O que é que isso traz para você nesse processo final, né? Fiquei pensando também nessa relação que você estabelece entre IA na educação, IA na química e IA no ensino de química. O que é que de comum tem entre eles, ou não tem nada em comum e eles não se relacionam, né? Eu falo isso porque você teve esse cuidado de fazer uma categorização muito bem feita, né? Mas além de fazer essa categorização que separa, o que no final das contas une essas temáticas, tá certo? São questões assim, só para a gente pensar mesmo, que podem se tornar também, inclusive, questões futuras para outros estudos, não é? Para um mestrado, para uma especialização, trabalhos mais para essa caminhada que se inicia hoje, né? Bom, e aí eu vou já me encaminhando para o final das minhas considerações, não é? Eu queria saber, e agora essa é uma pergunta assim, da gente se aproximar mesmo, né? Enquanto banca, enquanto pesquisador, enquanto estudante, quais foram as suas surpresas, né, dentro desse processo? Quando você se imaginou pesquisando sobre esse tema, o que de fato te surpreendeu? Uma coisa que você destacou logo na sua fala foi a escassez dos trabalhos, né? Mesmo você ampliando o período, você vê uma temática assim muito pesquisada mundialmente, né? Mas o que de fato te surpreendeu ao longo desse processo e que hoje você poderia dizer, olha, isso para mim foi a grande surpresa do meu trabalho, né? Bom, parabenizar também pela sugestão de criação. Já já ela volta. Peraí. Mas voltei agora, né? Oi, bom, professora então... Daniela. Voltou agora. Cortou bastante. Eu estava falando no finalzinho, né, que eram as questões finais sobre as surpresas que ela teve ao longo do trabalho de pesquisa dela, né? Era mais nesse sentido mesmo. Surpresa, né? Como a grande novidade do seu trabalho. Bom, e pelo convite, a Virgínia também, não é? E estamos por aqui para o final. Tá certo. Professora Daniela? Acho que está bem. Oi, estou aqui, estou ouvindo. Pronto, né? Tudo bem. Pronto, Virgínia. Então, aí você pode sintetizar também suas respostas, né? E falar aí para a professora Daniela um pouquinho sobre essa trajetória. Eu vou tentar ser bem breve. Vista que eu sou uma cinéfila, ou seja, uma pessoa que tem tanto interesse pelas artes cinematográficas, não posso negar que o único contato que eu tive com inteligência artificial foi através dos filmes. Então, a partir do momento que eu tive contato
com a inteligência artificial nessas temáticas foi através da cadeira do componente Química Aplicada, que falava sobre... O professor pediu para que a gente trouxesse trabalhos que relacionassem a química aplicada à inteligência artificial. Eu disse, nossa, que negócio impossível, nunca vi. Aí a gente foi pesquisar, isso com o professor Hércules. A gente foi pesquisar sobre isso, então eu vi o quanto eu disse, nossa, eu estou perdida aqui, sem saber que já está tão avançada essas coisas. Comecei a ver a IBM, que é uma empresa que trabalha com essa área e que é muito... que fala sobre química, que fala sobre inteligência artificial, que ela é uma referência no mercado. Então, aí eu já vi que tem alguma coisa, química e inteligência artificial. Aí passou-se e a gente teve a CNCT, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, houve uma palestra de uma professora que falava sobre a inteligência artificial a serviço do professor, de química, no caso. Então, eu disse, eu preciso assistir essa palestra para entender o que é isso. E essa palestra, ela abriu meus horizontes. Me chamou a atenção para... Eu, como professora, na minha formação, eu quero ser uma professora que esteja atualizada com as necessidades da sociedade, que acompanha as mudanças. Eu falo isso direto com o meu esposo, que eu não quero virar uma dinossauro digital. Justamente por isso que eu quero estar sempre me antenando quanto a isso. Então, quando eu comecei a buscar sobre a inteligência artificial no ensino de química, de cara eu não encontrei. Encontrei logo a inteligência artificial associada à educação e à química. Mas, quando eu parti para esse método de pesquisa sistemática, através de métodos, de palavras, termos em inglês, da base de dados, tudinho, tive esse esforço e consegui atribuir a inteligência artificial ao ensino de química. Quando eu trago esses três contextos, eu entendo que ficou difícil de trazer um laço em comum entre eles. Mas eu trouxe eles assim no sentido de que, como professor, você tem que estar atualizado sobre o que está acontecendo na educação. Como professor de química, você tem que estar atualizado aos progressos da ciência que você ensina e também as práticas que você pode abordar na sala de aula. Então, é basicamente essa necessidade que eu sinto como professora, de me atualizar sobre a educação, de me atualizar sobre o setor químico e também sobre as práticas no ensino de química. Foi isso. Agora, professor Alberto. Pois bem, gente. Oi, meu amor. Mamãe socorro é ótimo. Bom, pessoal, nós vamos então agora, né? Eu agradeço demais à professora Daniela, né? Pelas suas contribuições, suas palavras. Ela conseguiu ter um olhar do trabalho muito amplo, né? Desde o início até agora, né? Desde o início até o final do trabalho. Agradecer demais as contribuições e ver que Virgínia conseguiu, né, o que ela queria desenvolver, né? Agora a gente vai chamar o professor Dr. Alberto para também dar suas contribuições em relação ao trabalho, nosso avaliador interno, né, conhecido por todos os alunos. E aí, para também arguir nossa aluna Virgínia, né, que ela está pronta aí para responder qualquer questionamento. Eu estou orgulhosíssima babando aqui, mas eu vou continuar babando aqui enquanto Alberto faz as considerações dele. Tá certo? Boa tarde, né, a todos e todas aí. Inicialmente, agradecer o convite, né, e esse depósito, né, de expectativa de que eu posso contribuir de alguma forma com esse brilhante trabalho. Agradecer ao professor Luiz Carlos e a Virgínia. Parabenizar, né, a professora Daniela, minha colega de banca aí, porque eu acho que ela foi perfeita aí na síntese do trabalho, que facilita muito minha vida. Então, vamos deter aqui praticamente, digamos assim, as questões mesmo estruturais do texto, né? Ao invés de entrar no mérito da coisa, né?
Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que a escolha do tema, ela foi desafiadora, né? E, ao mesmo tempo, muito inteligente, né, por parte de Virgínia e certamente também do professor Luiz Carlos, por optar por uma revisão sistemática de literatura, né? Então, veja, levando em consideração, evidentemente, todo esse contexto que a gente viveu da pandemia. Então, eu tenho visto muitos trabalhos que ainda estão priorizando a experimentação, aquela coisa toda, e aí acaba sofrendo um pouquinho nesse período da pandemia. Então, assim, parabéns, assim, eu achei de uma extrema inteligência. Às vezes tem alguns pesquisadores que olham assim, uma revisão de literatura, e aí eu vou contar um caso a vocês aí, né, rapidinho, de um minuto. Eu me lembro quando eu entrei lá no mestrado, que eu não tinha nenhum feeling de pesquisador. Normalmente o pessoal faz iniciação científica na graduação e etc. E é um caminho natural entrar em mestrado, doutorado. No meu caso não foi assim, eu passei muito tempo em sala de aula, né, na rede privada, e não tem muito tempo para a gente estudar, né, se dedicar à continuidade dos estudos. E aí meu orientador disse o seguinte, olha, eu quero treinar para a questão da publicação e etc. E aí ele pediu que eu, por exemplo, tinha 2 artigos dele, comparava 2 equipamentos, pediu para fazer uma síntese, escrever uma revisão de literatura e um comparativo entre esses 2 equipamentos aí, assim foi feito. E nós conseguimos publicar. E acredito, tem algumas publicações aí, né, que a gente tem feito, mas o artigo que é mais citado, né, dentro do meu auxílio aí, é exatamente esse primeiro artigo. Não por ser uma genialidade de escrita, muito pelo contrário, tem muita coisa ali a melhorar. Mas exatamente por ser uma síntese, né, de várias técnicas, de várias dificuldades que eram apresentadas, né? Então, quando a gente se depara com algo que já vem mais ou menos pronto, uma análise que vem de vários autores, né? Várias ideias aí, isso é uma coisa assim para mim muito boa, porque isso significa um progresso realmente científico, né? Porque às vezes as informações são publicadas, mas você não acompanha, né, esse ritmo de publicação. E veja, Virgínia traz uma síntese aí, como bem a professora Donella falou, inicialmente de mais de 120 artigos, né? Então, ou seja, essas ideias que ela está contemplando aqui agora, que falou em aproximadamente aí 30 minutos, na verdade, se eu tivesse que falar, falaria por horas aí, eu acho, né, sobre isso daí. Então, tem muito conhecimento, né, armazenado aí, nessas informações que você trouxe, certo, Virginia? Depois, quando eu vou para o resumo, eu fiquei perplexo, assim, com o seu poder de síntese, com a atratividade que o resumo traz. Ele logo lhe empolga para a leitura do texto, né? Isso é muito importante. A introdução também manteve-se no mesmo nível. Eu faria apenas uma ressalva nessa introdução. Para mim, né, é uma coisa muito pessoal isso, tá? Para mim, uma introdução normalmente a gente termina dizendo qual é o objetivo da pesquisa. Eu percebi que sua introdução terminou, veja, até eu notei o parágrafo, assim, para nortear a análise da publicação. Aí eu acho que aí talvez, na minha opinião, tá? Caberia aí na metodologia, mas aí eu coloquei lá, descrito no seu texto, você senta aí com o professor Luiz Carlos, seu orientador, e, né, ver se vale a pena, é apenas uma sugestão, ok? E aí, quando a gente fala aí, por exemplo, de inteligência artificial, aí logo me veio à cabeça uma coisa. Não é nenhum questionamento, tá, Virginia? É apenas saber se você faz ideia, por exemplo, onde é que é aplicado a inteligência artificial. Isso dá uma confusão danada. Num dos exames, assim, mais conhecidos que a gente tem aqui a nível nacional, né? Que é exatamente o Enem, né? Vai até acontecer no final do mês. Então, o Enem, ele tem uma coisa que chama TRI, que é Teoria da Resposta ao Item. Veja, isso lá em 2009, né, quando os caras inseriram isso daí, ou seja, é uma coisa que já tem aí um bom tempo, 12 anos aí aproximadamente, e até hoje, Virgínia, para você ter uma ideia de como a inteligência artificial é desconhecida, né? Você fala até disso, né? Parece uma coisa hollywoodiana. Eu até botei lá, modifiquei para colocar meio que científico, mas desconsidere que eu coloquei ali, porque eu entendi porque você colocou aquilo dali, né? É seu hobby aí, né? Pela questão do filme e tal, então deixe lá, viu? É sua identidade. Mas, enfim, a teoria da resposta ao item, ela causa confusão até hoje. Que tipo de confusão? O aluno acha que
naquela avaliação, se ele acerta, por exemplo, vamos dar um chute aqui, né? O indivíduo acertou daquela prova ali, sei lá, 40 questões, né? E o outro também acerta 40 questões, eles acham que a nota tem que ser igual, né? Mas na teoria da resposta ao item, a nota é diferente, às vezes muito diferente, tá? Isso foi uma coisa que começou na época aqui na UPE, eu acho que o Luiz lembra disso, né? Na UPE tem umas questões que também, mesmo acertando, mesmo acertando o mesmo número de questões, isso não implicava em a mesma nota. Agora, claro, no Enem é um sistema, como você citou aí, né? Que faz isso daí, ou seja, inicialmente a pergunta ela é tratada como fácil, e depois, né, de analisar todas as respostas, ela pode migrar para uma pergunta difícil e tem um fator de ponderação diferente. E isso faz com que as notas, o fato de acertar o mesmo número de questões numa prova, não resulte em uma mesma nota. Então, acho que isso é um aperfeiçoamento, né, do sistema avaliativo, muito justo, inclusive, né, eu acho. E é aí que entra, talvez, a questão, uma aplicação da inteligência artificial, que já vem sendo aplicada há anos, e até hoje, meio que a população ela não entende, porque realmente isso é um tema que, quando o cara fala IA, né, inteligência artificial, parece uma coisa do outro mundo. Você descreveu isso muito bem aí, na sua introdução, no seu resumo, na caracterização do seu problema, tá? Para mim foi perfeito. Outra coisa que eu queria sentir falta, e meio que não... A revisão da literatura também foi muito bem descrita. Eu só senti falta, assim, veja, alguns temas você foi assim, é o nível que você colocou. Você colocou um nível de escrita num nível tão elevado que em outros tópicos, por exemplo, eu já comecei a sentir falta. Mas talvez não porque esteja mal escrito ou ruim, mas por conta da escrita, por exemplo, anterior que você colocou. Por exemplo, você tem um tópico na sua revisão de literatura lá que fala sobre a inteligência artificial na química, né? E tinha lá 3 parágrafos, apenas o último que vinha falar da parte química, e destoou um pouco do que você havia escrito até então. Explorar, talvez, eu vi que você colocou a questão dos tiques, né? Uma coisa muito importante, eu acho que uma transição, na minha opinião, tá? Uma transição aí entre o que você tem hoje, digamos assim, do que é aplicado na educação, para a gente chegar até esse nível aí, né? Que você apresentou, né? Das plataformas de inteligência artificial. Então, essa tecnologia de informação e comunicação, você poderia ter explorado mais, né? E eu senti falta, tipo assim, veja, teve uma coisa que norteou a sua pesquisa, no seu protocolo, que foi o fluxo de pesquisa sistemática, né? Estou traduzindo aqui para português, eu não vou aqui pronunciar, né? Seu orientador aí é um expert aí, eu passo essa vergonha não. Então, é o SSF. Então, eu senti falta, por exemplo, de você descrever na metodologia, uma vez que é uma ferramenta, na revisão de literatura, uma vez que é uma ferramenta que você utilizou na sua metodologia, entende? Então, para enriquecer, talvez coubesse aí você colocar algo nesse sentido, tá já? Mas são esses detalhes aí. A outra coisa é a metodologia, certo? Na metodologia, eu achei que você descreveu bem, né, essa parte. E, assim, quando chega em resultado de discussão, aí é uma coisa que uma sugestão, tá? Eu acho, assim, que tem um primeiro parágrafo que você descreve, eu acho que você coloca lá ainda uma tabela, e que, como bem a professora Daniela disse, você tentou ali classificar e botar filtros, né? Para dizer, olha, esse artigo vai atender minha pesquisa, ou esse não vai atender, tanto que você disse que cai de 121 para 42, ou 43, não me lembro ao certo, né? Então, é um filtro que cai para 1/3. Então, ou seja, você coloca lá como é que você chega, como é que você faz esse filtro. E você vai descrevendo no início do resultado de discussão. Aí, na minha humilde opinião, eu acho que aquilo ali ficaria mais bem descrito na metodologia, tá? Mas aí, depois você vê aí uma forma apenas de sugestão. E aí vem assim, olha, também no resultado de discussão, eu concordo, assim, vou reforçar, né, a observação da professora Daniela, em que também senti falta de ver o seu toque, né? Veja, você foi uma aluna, será uma professora, né, daqui a alguns minutos, se Deus quiser, e uma pesquisadora de muito talento. Você tem uma observação, uma percepção,
E tem muita coisa nessa sua cabecinha aí. Aí talvez você tente trazer essa questão do conteúdo, como você apresentou mesmo. A sua apresentação ela foi fantástica, assim, ela foi algo que realmente eu vi seu trabalho, o que eu li na sua escrita, eu vi seu trabalho na apresentação e mais alguma coisa, né? Ou seja, esse mais alguma coisa, Virginia, que eu quero ver no seu resultado de discussão, entende? É o seu toque, o toque pessoal da Virginia naquela escrita lá. Eu sei que você descreveu os artigos, eu até achei, no primeiro momento, eu disse, pô, tá parecendo na visão de literatura, mas depois foi que eu entendi que esses artigos eram aqueles que você tinha filtrado, né? Dentro dos 42, você estava descrevendo cada possibilidade da pesquisa ali. E fica imaginando o trabalho que você teve, porque eu confesso a você que eu consigo ler, no máximo, 2 artigos aí por mês, né? Do que daria 24 por ano. Então, fazer esse filtro de 42 em tão pouco tempo, eu imagino o trabalho hercúleo que você teve. E a conclusão, Virginia, a conclusão talvez seja o que você, na minha opinião, tá? Tem que mais se deparar. Veja, da forma que você concluiu na sua apresentação, para mim é perfeito. É isso que você concluiu aí. Mas da forma que está no texto, eu achei que ela ficou muito longa. Você acabou no início fazendo uma revisão, digamos assim, um apanhado do que já foi dito antes, tal. E a conclusão, para mim, né, assim, também é algo pessoal, é meio que direto, né? Eu concluí isso, aquilo outro, e você fez isso muito bem. Tanto que, por exemplo, para contextualizar isso com você, eu tinha anotado os objetivos aqui, porque a conclusão tem que responder os objetivos. E quando você começou a falar na apresentação, eu virei minha página aqui e comecei a ver os objetivos e percebi que eles todos foram respondidos na conclusão da sua apresentação, tá? Mas eu não consigo enxergar isso muito bem, né, na tua conclusão da parte escrita. Então, aí talvez seja o ajuste mais sensível que você tem que fazer na tua escrita, tá? E, no mais, eu queria te parabenizar aí toda a sua trajetória, né? Eu acompanhei assim, meio, acho que do mais para o fim, né? Quando eu cheguei no campus, mas assim, desde o início eu te vejo como uma aluna de grande potencial dentre os tantos que nós temos no nosso campus, né? Realmente vocês são aqui, não canso de dizer isso, digo em reunião, o campus em Pojuca realmente ele é um campus abençoado, diferenciado aí, com o nível que a gente encontra dos alunos, né? Então, você é um desses referenciais que eu levo assim, né, como aluna, como amiga, como pessoa. Foi muito bem orientado aí pelo professor Luiz. Queria fazer o registro de que Virginia, né, havia me procurado inicialmente para poder orientar o trabalho e, infelizmente, né, para mim, felizmente para ela, eu não pude, né, porque eu já estava com 4 alunos e eu olho assim, eu acho que você escolheu perfeitamente o professor Luiz aí. Eu não teria dado a conotação que foi dada nesse trabalho. Realmente, estão de parabéns, tá? Então, e mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e pelo convite, né, e a confiança de estar aqui nesta banca, tá? Passa a palavra para a professora Janine. Bom, pessoal, então, finalizando aí a arguição, né, da banca, a examinadora agradecer ao professor Alberto pelas suas colocações, pelas suas contribuições. E agora, Virginia fica aqui na sala com os demais estudantes, demais professores e familiares. E a gente vai lá para uma sala à parte, né? O professor Luiz vai criar o link aí para a gente ir para lá. Tá bom? Vamos para outra sala só para dizer que ela vai tirar 10, é? É sobre isso, Cleiton. Todo mundo já sabe que é o 10. Luiz, tu vai colocar o link onde mesmo? Peraí. É que o professor é jurássico, certo? Diferente do que Virginia falou, que não quer ser. Vou botar... Deixa eu botar o link aqui no... Eu botei lá no NDE. Aí tem que ver a professora Daniela, né? É mesmo. Será que...
Eu vou mandar para ela aqui. Pode ser no e-mail, professor Luiz. Eu vou mandar agora. Deixa eu ver se tem aqui gravado seu e-mail já. Acho que é esse aqui, pronto. Veja se chegou, professora. Ainda não, mas eu vou atualizar novamente. Certo. Agora sim. Certo, ótimo. Pronto, então até breve a todos, daqui a pouco a gente volta. O 10 vem. Deus te ouça, Cleiton. Agora é só respirar e tomar uma aguinha, Virgínia. Eu acho que eu já vou tanta água, meu Deus. Parabéns. Não precisa Deus, se preocupar foi mais não, maravilhosa a Virgínia. apresentação. Oh, meu Deus. Não precisa se preocupar mais não, já é mais outro 10. Carla tá aí, já vem 10. Não precisa nem dizer mais vem 10, já é 10. O primeiro da tarde. Que ainda tem o segundo e tem o primeiro da noite. Hoje o dia foi cheio. Vai ser, né? Começamos aí com Virgínia e vai ter ainda mais 2 defesas. Saindo daqui para assistir a Desvão, né? Isso, já. Cadê? Aí ele está se preparando. Isso, Virgínia, é justamente isso. Eu não vou nem aparecer, porque eu estou aqui me organizando, viu, para a defesa de João, mas assisti a sua. Quero mais uma vez parabenizá-la, dizer que estou muito feliz por você, né, orgulhosa mesmo. Aliás, como vocês todos já sabem, né, a gente fica... Toda vez que alguém defende TCC, a gente sempre defende junto, né? Então, a gente, mais uma vez, lhe parabeniza. E diz que, ó, já concluiu, tá vendo? No instante. Né, Maristela? Isso, verdade. Verdade. Tá certo? Agora é se preparar aí para o mestrado, né? Para os concursos. Pois é. E seguir aí a carreira. E, de fato, eu gostei muito de sua apresentação. E vou ficar na torcida aí desse e-book, né? Eu sou uma das que está na fila, quero ser leitora desse e-book. Tu plantou essa semente para a senhora, não foi? Pois é, você vai aí tentar ir no mestrado ou algo nesse sentido, né? Uma especialização e ter aí como fruto dando continuidade aí ao que você tanto quer, né? Você quer muito produzir esse material. E agora, né? Aprovada já está, vamos só esperar aí a nota. Isso. E uma coisa, Mari, antes só de sair um pouquinho, dizer, Virgínia, que eu acredito, né, que a sua defesa hoje renovou, né? Assim, trouxe um sopro de renovação, de ânimo para o pessoal que está aí também se organizando para defender e ver que, assim, olha como foi a construção, como foi a produção, né? Ouvir as palavras dos professores que vieram contribuir com o seu trabalho e, assim, é crescimento para todo mundo. Então, começamos bem à tarde, tá certo? Mais uma vez, parabéns, eu vou ficar aqui quietinha esperando o resultado e aí bora animar essa sala, pedir para o povo falar com você, né? Esse povo aqui está muito calado, né, não, Mari? É verdade, Simone, verdade. Vamos aí acalmar um pouquinho, Virgínia, né? Pode respirar, fazer o exercício da respiração. E... Eu quero agradecer a vocês duas, a Simone e a Maristela, por tudo, né? Acompanha a gente desde o primeiro período em diante. Então, tudo que a gente se torna, que a gente constrói, vocês têm uma parte de responsabilidade nisso. Eu mesmo associo a postura que eu assumi como professora, a partir das cadeiras de pedagógicas que paguei com vocês. E isso, a postura, o pensamento
todo foi moldado dentro do que a gente viveu durante esse tempo de formação. E eu sou muito grata a vocês. Muito obrigada. Nós que Mari, tu que agradecemos, fala, viu, Virgínia. Mari? Tu que agradece. Certo. Tem condições de eu agradecer depois. Nós que agradecemos e ficamos felizes, né? É como o professor Alberto foi tão feliz, né, na fala dele, dizer, né, a questão de como vocês se apresentam enquanto estudantes, do início, né, durante o curso e agora no final do TCC, e essa construção que vocês vão fazendo e que você mesmo, né, falou que é uma construção a partir do envolvimento com os componentes curriculares. E ficamos muito felizes, né? Eu falo por mim e por Simone, por saber que os componentes de cunho pedagógicos contribuiu aí nesse processo seu formativo. Isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente sabe que contribui, mas quando o aluno ele respalda isso através do seu depoimento, nos deixa assim emocionadas, vamos dizer assim, né? Felizes, né? E dá esse ânimo até, que bom, a gente vai se animar mais ainda. Acho que Luciene está querendo falar aí. Eu levantei a mãozinha aqui para parabenizar, né, Virgínia? Viu, Virgínia? Foi belíssima sua apresentação. Como o professor Alberto colocou, um grau, né, de cuidado, né, de compromisso, de responsabilidade no seu fazer, nas suas pesquisas, né, e essa integração do conhecimento. Eu imagino que deve estar passando aí um filme, né, pela sua cabeça nesses últimos dias, de toda essa trajetória dentro do campus e Fukuoka, e